Rafa. Beleza, pessoal, vou tentar fazer de um jeito que a gente não atrase muito o almoço, tá? Bom, meu nome é Rodrigo, eu trabalho há mais tempo do que eu gosto de admitir na área de segurança, trabalho com Red Team há uns 4, 5 anos mais ou menos, e dou aula de Red Team na FIAP e vim ao convite aqui do Rafa, coordenador do nosso curso, falar um pouquinho mais do nosso dia a dia e como funciona a parte de Red Teaming, tá? Então, vamos lá, eu vou tentar passar a parte teórica rápida, porque hoje a gente vai ter um lab, então a ideia é dar uma palestra um pouco mais prática, assim. Então, primeira coisa, para quem que é essa palestra? Então, o que eu vou falar aqui hoje? Basicamente, para a galera que está começando na área, está fazendo faculdade, saiu agora, está começando a trabalhar com Red Teaming, ou tem um conhecimento médio nesse assunto. Para a galera que tem um conhecimento mais sofisticado, já tirou várias certificações Offensive, já trabalha bastante tempo com isso, talvez eu não tenha tantas novidades, talvez eu traga um insight ou outro, mas vocês são mais do que bem-vindos a ficar, discutir as vulnerabilidades que eu vou falar e participar da parte de dúvidas no final também. Então, beleza, eu vou ficar olhando para cá, que está no meu outro monitor, tá? A parte do lab. Então, qual que é o nosso schedule de hoje? Falar primeiro por que Red Team, então por que uma empresa gasta dinheiro tendo Red Team. Falar um pouquinho sobre conceitos básicos, para a gente nivelar o conhecimento de todo mundo, e já pular para a parte de lab. E depois, se der tempo, a gente ir para a parte de perguntas e respostas. Então, vamos começar com o básico. Obviamente, como a palestra anterior estava falando, as empresas, o core delas não é principalmente segurança, e custa dinheiro você ter um Red Team. Então, se você pegar numa média de salário de 8, 10 mil reais para um Red Teamer, pensar que a empresa vai gastar 20 mil reais por analista, multiplicar isso para um Red Team de 4 pessoas, que é um time confortável, isso vai dar tipo 80 mil por mês, uns 960 mil por ano. Então, por que uma empresa vai gastar perto de R$1 milhão para ter alguém tentando invadir ela o tempo inteiro? Basicamente porque se uma empresa ela pensa em gastar esse dinheiro com Red Team, provavelmente ela gasta muito mais com Blue Team. Ela gasta dinheiro, gasta horas, sobe ferramentas, monta toda uma infraestrutura para proteger os ativos dela. E aí, depois que ela faz tudo isso, fica meio que a pergunta, beleza, agora, quando o atacante tentar me invadir, ele vai conseguir ou não vai? Até onde ele vai chegar? Minhas monitorações vão conseguir pegar ele? Aonde eu tenho blind spot? Então, na hora que realmente vier um cenário real, eu estou protegido ou não? E, basicamente, esse é um dos principais objetivos que a gente tem como Red Teamer ou como Red Team, é responder essa pergunta. Então, até onde o atacante chega, quais são os blind spots que tem numa empresa, quais são as possíveis melhorias, e assim por diante. Como que a gente faz isso? Com um negócio chamado simulação de adversário ou wargame, que basicamente se baseia em segurança ofensiva, através de invasões ou de táticas de segurança ofensiva, a gente invadir um determinado cenário, chegar até um determinado objetivo, e falar para aquela empresa onde estão as falhas e o que ela pode melhorar. Então, um dos principais objetivos de Red Teaming, e isso eu quero deixar bem claro para a gente não ficar confundindo Red Teaming com pentest sem escopo, é a gente fazer uma simulação de um adversário. E eu vou falar mais um pouquinho sobre como a gente faz isso depois. Indiretamente, a gente também vai treinar as defesas. Então, se uma empresa ela não tem um Red Team, ela vai precisar esperar alguém invadir ela, para ela ver como que a defesa está funcionando. Então, você só vai conseguir testar se o seu C-Search ou seu procedimento de resposta funciona quando realmente vier ao caso real. E se não estiver funcionando bem, provavelmente você vai perder muito com isso. Então, de forma resumida, respondendo a pergunta, é para isso que uma empresa tem um Red Team. E é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente trabalha no Red Team, que a gente está ali para trazer algum benefício para aquela empresa. Então, legal, agora que a gente já alinhou o conceito do que é Red Team, como que a gente faz Red Teaming? Então, só para falar um pouquinho, eu estou usando como referência esse livro, tá? O Red Team Development Operations. Isso é o meu entendimento, tá? Sobre como o Red Teaming é melhor aplicado, mas dependendo da empresa, existem flavors assim, diferentes de Red Team, beleza? Então, beleza, como que a gente faz essa parte de Red Teaming? Primeira coisa, planejamento, Rules of Engagement, ou regras de engajamento, no português meio porco, que é basicamente a gente pensar qual que é o cenário que a gente vai emular. A gente vai emular um atacante interno, a gente vai emular um comprometimento externo, o que a gente vai fazer? Definir nossas regras, eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso, e performar a simulação. Então, usar as técnicas, as táticas e os procedimentos de um atacante real, normalmente, para a gente fazer essa simulação de ataque e falar para a empresa a grande pergunta, que é até onde o atacante chega naquele cenário. Então, beleza, sobre planejamento. Normalmente, como que a gente faz isso? Nem sempre a gente vai fazer algo tão bem definidinho assim, tá? Então, com descrição, que é IOCs, etc. Mas a gente vai criar um threat profile. Então, a gente vai emular um ransomware, a gente vai emular um atacante patrocinado pelo Estado, a gente vai emular um cara que não tem tanto conhecimento técnico assim,
A gente vai emular um cara que já trabalha dentro da empresa. Os nossos callbacks, como eles vão ser feitos, esse atacante normalmente usa callback por DNS, por HTTPS. Ele vai subir um SOCs em um servidor que ele comprometeu na DMZ, e assim por diante. Então, essa é a parte onde a gente vai definir. Essa imagem eu tirei daquele livro que eu comentei, tá? Uma outra coisa que é muito importante para a gente fazer na parte de planejamento, e principalmente aqui quando a gente estiver com uma consultoria, ou então prestando um serviço interno como Red Team, é a parte de regras. Então, o que um Red Team não pode fazer? Então, quais são os sistemas que são extremamente sensíveis, ou porque eles caem com muita facilidade, ou porque eles têm informações que você não deveria chegar, pessoas, então, vice-presidentes não estão incluídos na sua campanha, que ações que eu não poderia fazer, ou que técnicas que eu não posso fazer. Então, engenharia social não é aplicável, ou tentar sequestrar alguém, entrar na empresa de helicóptero, qualquer coisa nesse sentido. E o tempo de teste. Então, essa campanha vai durar quanto? 1 mês, 3 meses, 6 meses? Dependendo da complexidade da campanha, você vai precisar de campanhas que levam 6 meses, 1 ano, ou algo do gênero. Uma vez que você definiu todo o seu planejamento, então você já tem todo o seu scope, aquilo que você vai simular, entra na parte de realmente fazer o teste, aí que a gente vai entrar realmente em segurança ofensiva. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou dar uma rushada nessa parte, porque a gente vai falar mais no lab. Mas a primeira parte é get in, então a gente vai fazer toda a parte de enumerar essa empresa por fora. Então, tanto na parte passiva, em que a gente não entra em contato direto com a empresa, que a gente vai pegar informações de OSINT, entrar em LinkedIn, entrar em GitHub, usar Google Hacking. Então, todas as informações que a gente pode pegar na internet sobre essa empresa e montar os nossos possíveis cenários de ataque. Fazer a nossa enumeração ativa, então identificar quais são os sites, navegar neles, rodar os nossos scans e ver quais são as vulnerabilidades que seriam passíveis de serem exploradas naquela empresa. E uma vez que a gente tem esse número de targets e vulnerabilidades que a gente pode explorar, a gente começa a tentar. E aí a gente começa a ou ownar os sistemas e conseguir o nosso primeiro foothold naquela empresa, ou a gente começa uma campanha de phishing, caso isso esteja dentro do escopo. Uma vez que a gente entrou na empresa, aí entra a parte da gente para o nosso objetivo. E assim, um negócio muito importante, normalmente quando a gente faz uma campanha, é ideal que o nosso objetivo não seja virar domínio admin ou ganhar um acesso muito picas dentro da empresa, porque o objetivo do atacante nunca é esse. É conseguir chegar na informação, é fazer ransomware, é ganhar dinheiro no final do dia. Então, essa é a parte que a gente vai começar a enumerar a empresa, identificar quais são os targets internos e ir rumando para o nosso objetivo. Pontos muito importantes, estabelecer a nossa persistência também quando a gente está dentro. É péssimo por uma operação você levar 2 meses para você conseguir uma shell interna e aí você perder porque o Search detectou e aí sua campanha foi para baixo. E também identificar outras informações que tem dentro da rede, qual visão interna que você tem agora. E por fim, realizar o impacto operacional que você quer. Então, o seu objetivo era fazer ransomware, então chegar naquele servidor que você queria comprometer e simular ou gerar algum alerta para exercitar a resposta daquela empresa. Antes da gente entrar no lab, 2 últimos recados. Para quem trabalha com Red Teaming, eu recomendo muito a matriz do Mitre. Então, ela de forma atômica, ela consegue classificar cada tipo de ataque por cada tipo de fase. Então, para lateral movement, para credential access in memory, por exemplo, a gente consegue montar nossa campanha por dentro dessa matriz. Isso é muito útil para a defesa. E a gente precisa lembrar que a gente está trabalhando para a defesa daquela empresa. E por fim, antes da gente entrar no lab, alguns recados. Com o Red Team é muito importante a gente pensar na parte de OPSEC. Então, lembrar que a gente vai ter acesso a informações confidenciais, informações importantes daquela empresa, e você não quer virar um risco adicional, você quer aumentar a segurança daquela empresa. Limpar suas ações, então deixar o ambiente do jeito que você encontrou e não ficar deixando o resto de comprometimentos nele. Logar aquilo que você faz. Então, como eu falei, o nosso resultado ele vai ser dado para a defesa melhorar. E é muito comum quando a gente compromete alguma coisa, a gente ter uma adrenalina e começar a rushar um pouco, e de repente passou 3 horas, você esqueceu qual foi o path que você fez para virar algum usuário dentro da rede. Então é muito importante você ter essa mentalidade de logando essas coisas para gerar um input legal para a defesa. E por fim, se vocês puderem levar uma coisa dessa palestra, algo que eu ouço muito no mercado, e que na minha visão, pelo menos, e na visão do que eu leio, é um entendimento errado. Red Teaming não é pentest sem escopo, tá? Ele é uma simulação de adversário, obviamente ele vai ter um escopo muito maior do que um pentest, mas ele não é puramente, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou entrar com uma arma na empresa e fazer alguém digitar senha. Tipo, você vai simular
algo que está dentro da realidade, beleza? Então é isso, galera, vamos para o nosso lab. Então, eu quis falar bem rápido sobre os conceitos para a gente ir para um lab e exercitando na prática essas coisas que eu falei agora. E aí, no final, a gente tira algumas dúvidas. Então, só dar um golinho de água aqui. Então, eu montei esse lab na AWS. A gente vai imaginar que a gente é um Red Team e foi contratado, a gente é o Red Team interno dessa Dunder Mifflin Paper Company. Qual o cenário que eles pediram? Que a gente simule o comprometimento de um servidor de informações de clientes, que no caso é esse cara aqui. A gente vai fazer um external compromise, então não é um assumir de breach, por exemplo, em que a gente nasceria dentro da empresa, então a gente vai simular alguém que já foi comprometido, a gente vai partir totalmente de fora, e está fora do escopo engenharia social. O que isso implica para a gente, obviamente? A gente vai ter que comprometer algum servidor por fora, porque a gente não pode mandar um phishing. Eu coloquei o diagrama de infraestrutura, normalmente a gente não vai ter esse tipo de informação quando a gente está fazendo uma campanha, mas eu coloquei para ficar um pouco mais didático. Então a gente vai ter o web server deles, que é esse endereço aqui, e o que é muito interessante, isso está na AWS, e essas redes não se comunicam, ou seja, mesmo que eu comprometa esse servidor, eu não consigo pivotear para essa outra rede. Então, necessariamente, eu vou precisar comprometer a AWS para pular para esse jump server, que é um outro cara que está exposto para a internet, mas especificamente para o IP, ou seja, esse cara não está acessível para a internet inteira. E aí, pela AWS, pular aqui e fazer o resto do nosso teste. Então, beleza, vamos começar com o teste normal. Primeiro, a gente tem aqui o site da Dunder Mifflin. Galera, eu estou assumindo que vocês estão conseguindo enxergar, tá? Se tiver com algum problema, alguém me interrompe aqui por áudio, eu dou zoom ou alguma coisa do gênero. Então, a gente tem o site... Tá perfeito? Beleza. Então, legal. A gente tem aqui o site da Dunder Mifflin. Normalmente, o que a gente faria aqui? A gente ia começar uma enumeração, então a gente ia rodar um GRB, algum tipo de scan, a gente ia rodar algum spider com burp, por exemplo, e enumerar todos os pontos de entrada de informação para a gente começar a procurar por SQLi ou algum tipo de exploit que dê um RCE. Esse lab está muito direcionado, tá? A gente não tem tempo para ficar fazendo tentativa e erro, então tudo eu vou resolver meio que de forma muito rápida, e aí vocês tiram dúvida qualquer coisa. Onde está a vulnerabilidade desse site aqui? Então, se a gente olhar a parte de login deles e copiar o link, vocês vão ver que o login desse sistema Sabre, ele é renderizado dentro da página da Dunder Mifflin. Então, se eu trocar o site que está aqui, então botar, por exemplo, o UOL, o servidor da Dunder Mifflin vai fazer request e vai renderizar isso dentro do site deles. Eles fizeram isso por uma escolha de arquitetura, e essa falha aqui é classicamente conhecida como SSRF, e é uma falha que permite que a gente se passe por esse servidor para fazer uma request. Aparentemente, isso não ganha muita coisa para a gente, ganha num phishing ou coisa do gênero. Mas o que é importante? Existem muitos serviços que eles se baseiam na origem de request para fazer a autenticação e autorização de uma request. Então, às vezes, uma API ou alguma coisa do gênero. No caso, a gente sabe que isso está hospedado na AWS. E a AWS, para as instâncias EC2, que são máquinas virtuais, elas têm um serviço interno de metadados, que fica nesse endereço aqui, que ele é acessível só internamente do servidor, ele não fica exposto. Só que qual que é a grande questão? Como a gente está com essa SSRF aqui, a gente consegue fazer request para esse serviço. Beleza, e o que a gente consegue pegar dentro desse serviço de metadados? Eu vou só dar um crop aqui primeiro, para não avançar muito. A gente pode pegar informações de metadados dessa instância EC2. Então, a gente pode pegar qual é o IP público, o hostname e outras coisas. Para a gente que é atacante, o que isso é muito legal de pegar? As credenciais daquela instância. Então, uma EC2 na AWS, ela vai ter uma credencial, não exatamente um usuário, mas ela vai ter tipo de acesso dentro da AWS, e a gente pode usar isso para acessar aquela conta da AWS. Essa falha, ela foi usada no Capital One, acho que em 2017 ou 2018, para acessar um bucket S3 e ter um vazamento massivo dentro dessa empresa. Na época ela foi encontrada dentro de uma parte de criar avatar, então você escolhia o seu ícone ou o seu thumb, e aí ela tinha essa falha e foi usado por atacantes. Então não é nada muito fora da realidade aqui, tá? Tudo que for meio fora assim do dia a dia, eu vou dar um toque para vocês. Então, muito bom. Aqui a gente tem as credenciais da AWS, dessa instância EC2, e aí a gente vai logar nela. Então, eu vou fazer outras coisas em outra tela aqui, mas eu já estou passando para vocês, tá?
Então, a gente vai pegar o Access Key ID, a gente vai pegar o token de sessão. Antes disso, a gente vai pegar esse Secret Access Key, que são as chaves de autenticação. E a gente vai pegar esse token de sessão aqui, gigantesco. Então, peraí, deixa eu jogar isso para cá. Eu vou colar isso em outra tela, tá? Vocês já vão dar uma olhada no que é. Beleza. Legal. E como a gente faz para acessar a AWS com esses tokens aqui que eu mostrei para vocês? A gente joga isso no arquivo chamado Credentials. Então, dado que a gente tem esse cliente da AWS instalado, eu vou só tirar um pouquinho do zoom para eu não ligar esse token por completo. E beleza, a partir de agora a gente tem esse token importado no nosso cliente da AWS. Se eu importei ele como DM Role, então eu criei esse profile, tá? E se a gente der essa chamada aqui, isso aqui é um cliente da AWS, você pode instalar com a apt install tranquilamente. Vou dar só um pouquinho mais de zoom para vocês. Vou dar de novo aqui. Então, isso aqui seria quase que o equivalente a um ROMI, tá? Você vai testar se aquele token é válido e a gente sabe que ele é. Então, a gente já está com essa credencial funcionando. Beleza, daí então a gente já tem um novo acesso, a gente já entrou na AWS daquela empresa. Daqui, a gente vai começar a enumerar. Então, existem vários tools, você pode usar o próprio cliente da AWS, existem scripts de Python que usam o Boto, a library da AWS, mas eu vou usar o Pacu, que é uma ferramenta para esse fim. Ela é muito similar a um Metasploit para a AWS, então ela tem vários módulos dentro dela. Vou criar uma nova seção aqui chamada, nova seção, bhack, e a primeira coisa que eu vou fazer é importar as keys. Então, a DM role, DM de Dunder Mifflin, tá? E beleza, importei minhas keys, já estou com elas funcionando. Daqui a gente vai começar a fazer enumeração. Então, da mesma forma que o Metasploit, você tem alguns comandos que você pode dar, são esses aqui. E a gente vai fazer um search enum para ver os módulos de enumeração. Qual que é o nosso interesse? EC2. Então a gente vai dar EC2 enum. Vou fazer em todas as regiões. E aí, já adiantando um pouco, para a gente não gastar muito tempo em tentativa e erro, a gente não tem esse acesso, tá? Então a gente vai tentar fazer as enumerações, isso não vai funcionar. E beleza. Uma outra tool interessante do Pacu, antes da gente entrar na exploração de fato para a escalação de privilégio, é essa parte de console. O que é isso? Ela faz uma interação com a API da AWS e permite a gente logar na console com aquela key que a gente tem. Então, se tudo der certo no meu lab, a gente vai conseguir logar na AWS com o profile daquela EC2. Obviamente, para a gente direcionar um pouco esse laboratório, eu criei um profile vulnerável. A gente não consegue acessar as EC2, como eu estava mostrando antes, então you're not authorized. E a gente vai falar um pouco de escalação de privilégio na AWS. Esse cenário que eu vou mostrar agora, ele foi bem feito assim para esse laboratório, tá? Então é um cenário que você vai encontrar facilmente no dia a dia, mas eu já encontrei cenários em que uma EC2 tinha uma permissão um pouco maior do que ela deveria. Qual que é a permissão que essa EC2 tem, ou que essa role que essa EC2 tem dentro da nossa AWS? Eu vou abrir aqui. Ela tem uma permissão muito pouco restritiva na parte de IAM. A parte de IAM é onde a gente faz toda a gestão de acesso e autorização na AWS. Ou seja, ela tem um asterisco, então ela tem IAM, asterisco, ela pode fazer qualquer coisa dentro do IAM em qualquer recurso. Consequentemente, ela consegue se autoescalar privilégio. Então, a gente poderia vir aqui, dar um anexar políticas e adicionar uma política de administrador. E com isso, a gente já vira root dessa conta da AWS. Eu vou fazer isso por dentro do Pacu, só para mostrar para vocês o módulo. Então, vamos dar um search aqui, Privesc. E a gente tem esse módulo aqui, Privesc Scan. Ele está falando que a gente não tem permissões por enquanto e pergunta se a gente quer rodar um scan. E aí, se tudo der certo no Mempoc, ele vai fazer esse scan agora. Do zoom para enxergar melhor. Beleza, e ele percebeu que a gente tem várias possibilidades de escalação de privilégio. A que eu mostrei para vocês era o Attach Role Policy. Eu vou fazer essa Put Role Policy. Um negócio um pouco chato do Pacu é que para esse módulo ele vai tentar executar na ordem que ele quer. E a nossa é uma das últimas. Então eu vou avançar só um pouquinho para chegar na parte do Put Role Policy. Beleza. Então tá, ele numerou quais são as políticas quais são os roles que a nossa EC2 tem.
e a gente pode alterar uma delas. Então, eu vou escolher aqui a 7 e ele vai fazer automaticamente essa exploração para mim. Como que isso ficou na nossa console? Se eu der um F5 aqui, a gente vai ver que a gente ganhou o Administrator Access, o que é ótimo. Então, eu vou abrir novamente o console para a gente dar uma olhadinha. Deixa eu só ver como que a gente está de tempo, beleza. Então, eu estou abrindo uma nova sessão, tá, para a gente herdar esses novos privilégios. E agora a gente está como root daquela conta da AWS. E a gente consegue ver todas as máquinas que estão criadas. Deixa eu abrir a minha apresentação de novo. Então, a gente está como root aqui na AWS, beleza? E a gente consegue ver todas essas máquinas. Em teoria, se a gente fosse fazer um Ransomware, acabou nossa operação aqui, porque a gente já consegue desplogar um disco, pegar as informações de dentro, encriptar coisa, derrubar as instâncias, então a gente tem um poder meio que de Deus dentro da empresa. Mas para ficar um negócio mais didático, e se eu fosse do Red Team da empresa, eu faria essa campanha interna, a gente vai fazer todo o path. Então, legal, como admin agora da AWS, a gente consegue acessar esse jump server, a gente consegue liberar o nosso IP para chegar nele. Esse jump server é esse cara aqui, o Ubuntu de manutenção. Como que a gente faz para adicionar o nosso IP? Eu acho que eu ainda estou com o meu IP aqui de resquício. Tô. Então, eu tinha montado esse lab, dei uma testada hoje de manhã e algumas coisas ainda ficaram. Então, como que a gente faria para permitir o nosso acesso? A gente foi na parte de grupos de segurança, abriu um grupo, vai colocar o nosso IP para permitir esse acesso. A gente nunca vai colocar um barramento de internet para acessar a nossa empresa, porque você está criando uma vulnerabilidade com o seu teste. E, basicamente, é isso. Provavelmente ele vai dar erro. Não deu. Porque eu achei que ele ia dar erro, porque aquela regra já existia. Então, agora a gente consegue acessar esse servidor Ubuntu. Só que, por enquanto, a gente não tem credencial para chegar nele. Mas lembrando, a gente é admin da AWS. E a AWS ela tem um esquema muito legal chamado SCM, que é para Server Management, que permite a gente conectar remotamente numa instância. E mesmo instâncias que não têm essa permissão instalada, como admin você consegue pôr essa permissão. Então, por exemplo, o Ubuntu, a própria imagem da AWS, algumas instâncias Windows, elas já vêm com a SCM instalada e você só precisa habilitar. O que o SCM permite? Que a gente conecte remotamente na instância. Então, se tudo der certo, ele vai abrir a nossa shell. Beleza, vou dar só um pouquinho de zoom. Gente, não consigo dar zoom aqui, então vocês vão ter que conseguir ler. Então, eu dei o ROMI, eu estou com o usuário da SCM, que por sorte é root. Então, beleza, estou como root nessa maquininha aqui de Jump Server. E a partir de agora, a gente pode começar a usar ela para pular para outras máquinas. Um detalhe interessante, que eu não vou abrir aqui por questão de tempo, mas se a gente olhar essa configuração de cada uma dessas 3 máquinas, elas não estão acessíveis para a internet, e a configuração da subnet delas não permite que você chegue direto da internet nelas, ou seja, você precisa realmente pivotear por alguma outra máquina que esteja nessa mesma rede. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, beleza, a gente está com o root nessa máquina. Daqui a gente poderia fazer 2 coisas. Ver quais são os usuários que são usados nessa máquina. Então, a gente pode fazer um cat pc shadow e ver quais usuários têm senha. Então, a gente sabe que o usuário do Sadiq tem senha dentro dessa máquina. Como que a gente poderia fazer agora? A gente poderia ou quebrar a senha do Sadiq ou criar uma chave que a gente tenha controle lá no SSH PubKey dele e conectar via SSH passando essa chave autenticação por certificado. Eu acho mais didático a gente fazer uma quebra de senha, então é o que a gente vai fazer agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar o shadow dele. Então, só para ficar claro para todo mundo, isso aqui é o hash da senha desse usuário, que fica nesse etc shadow. Vou sair do Pacu, a gente já não vai usar mais ele. Vou copiar o shadow aqui. Outra coisa que a gente precisa, se vocês repararem, o shadow no Linux, ou o hash que o Linux usa, ele é salteado. Então, a gente precisa pegar essas informações de salt. Elas ficam dentro do etc PSWD. Então, se a gente pegar aqui o profile do Sadiq, a gente tem o salt que é utilizado. Então, só copiar aqui. Vou colocar. E aí, a gente vai usar uma tool chamada Unshadow, que basicamente ela vai juntar as informações para um John, para um Hashcat conseguir fazer essa quebra. Então, beleza. A gente tem as informações aqui, já dentro do nosso arquivo. Vou jogar isso para um arquivo chamado Shadow. E agora a gente já pode tentar quebrar isso. Em geral, a gente usaria tipo um ---- word list, uma Rockwell ou alguma coisa do gênero. Obviamente, para a gente não ficar gastando tempo assistindo o John trabalhar
Eu já quebrei essa senha previamente. Se eu tivesse uma máquina com GPU, aqui eu estou usando o WSL, só para informar para vocês. Então, se eu tivesse uma máquina com GPU, eu estaria usando o Hashcat, porque por uma questão de paralelismo é um pouco mais performático. Mas no caso, a gente está usando o John mesmo, pelo fato de eu estar usando CPU. Então, beleza. A gente quebrou a senha, eu já tinha quebrado ela hoje de manhã, tá? Para a gente não gastar tempo. E eu sei que a senha do Sadiq é essa password. Legal, então voltando para o nosso lab, a gente já está com o usuário válido nesse cara aqui. E daqui a gente precisa começar a pivotear para a nossa rede Windows. Só um detalhe que eu percebi agora, essa máquina não é Windows, tá? Deveria ter um pinguinzinho aqui em cima. Como que a gente faz pivoteamento? E particularmente essa é uma das partes mais legais de Red Team e é onde eu vejo que fica realmente mais difícil e normalmente a galera sofre um pouquinho mais. Existem várias formas, a gente pode fazer via SSH, com Localford, com SOCKS, pode comprometer um servidor Windows, instalar um servidor SOCKS ou fazer isso dentro do RDP. Existem várias formas, mas basicamente o que a gente quer? A minha máquina, que está aqui na internet em algum lugar, ela não chega direto nesse terminal server no Active Directory. Então a gente vai tunelar a nossa comunicação para ela sair dessa origem do jump server, bypassando as restrições de firewall e de segregação de ambiente. Para dar um exemplo, eu vou usar o Shuttle, então essa ferramentinha aqui, eu gosto bastante dela. Ela usando iptables, ela vai fazer tipo um forward da nossa comunicação para um determinado range de IP. Então, o range da empresa é esse 172.31.2220. A gente pode olhar isso lá dentro da AWS, quando a gente vai nas nossas instâncias. Então, eu vou pegar esse cara aqui, vamos pegar o Active Directory. Então, é esse range aqui, /24. E a gente vai tunelar toda a nossa comunicação para esse range por essa instância aqui que está exposta para a internet. Então, beleza, a gente está conectando, vamos colocar password. Beleza, ele já criou todas as regras de iptables para a gente. Então, a partir de agora, toda vez que o meu Kali for fazer uma comunicação para aquele range, eu vou sair por dentro desse túnel de comunicação, funcionando de uma forma grosseira como uma VPN, beleza? Legal, então qual seria o primeiro passo que a gente ia fazer? A gente tem um domínio de Active Directory, que é onde os usuários se autenticam. A primeira coisa que a gente precisaria fazer é ter um usuário de domínio. Já adiantando para a gente não ficar em tentativa e erro, o usuário do Sadiq que eu tenho desse servidor, a senha dele não é válida nesse domínio. Então, na prática, eu voltei meio que para estaca zero. Eu estou dentro da rede, mas eu não tenho nenhum tipo de vulnerabilidade ou algo do gênero. E é aí que eu vou começar minha enumeração novamente. Então, o que a gente poderia fazer? O Active Directory, se você se autenticar via Kerberos com ele, você consegue fazer um User Enumeration, um User Guessing. Então, se eu tiver de alguma forma uma lista de funcionários dessa empresa, eu consigo meio que tentar adivinhar quais são o login deles e validar se aquilo existe. E é o que a gente vai fazer agora. Então, se a gente fosse no LinkedIn ou em alguma coisa do gênero, a gente poderia procurar os usuários da Dunder Mifflin. Caso alguém ainda não tenha percebido isso, a Dunder Mifflin é a empresa do DevOps, tá? Então, me baseei nela para criar a nossa empresa. E aqui eu tenho todos os nomes dos usuários que trabalham nessa empresa. Eu poderia ter usado o LinkedIn e aí criar uma listinha de usuários, que no caso eu já criei aqui para a gente. Então, basicamente é uma lista com primeiro nome e segundo nome dos usuários. A gente podia usar várias variações, então primeira letra do primeiro nome, mais sobrenome, tentar procurar na internet como que é o padrão de login dessa empresa, e aí fazer isso para a gente fazer em User Enumeration. Como que a gente faz esse User Enumeration? Calma aí que eu me adiantei. Então, a gente vai usar o Kerberoot, que é uma ferramenta, que ela vai fazer uma autenticação Kerberos, e na parte de pré-alpha, se aquele usuário existe, a resposta é diferente. Então, a gente consegue validar se aquele é um usuário válido dentro de um domínio Windows ou não. O domínio eu também fiz um guessing aqui, estou passando o IP do meu domain controller e vou soltar a ferramenta. Vocês vão reparar na telinha da direita que conforme ele faz essa enumeração, a gente vai vendo o tráfego passando por dentro desse tunelamento. Então, beleza, deixa eu só dar um zoom aqui. Então, a gente está validando que alguns usuários daquela lista existem. Vamos deixar a ferramenta terminar, mas a gente sabe que todos esses caras aqui existem como usuários válidos dentro daquele domínio. Normalmente, qual é o próximo passo? Se eu tenho uma lista de usuários, eu posso fazer um password guessing. Um password spray.
O que é um password spray? Para eu bloquear um usuário, eu preciso de pelo menos 3 tentativas. Então, eu posso eleger uma senha, que eu acho que ela é válida, tipo Dunder Mifflin 2021, por exemplo, e testar essa senha contra todos os usuários. Eu não vou bloquear ninguém. E com um pouco de sorte, se uma empresa for grande o suficiente, estatisticamente alguém vai usar uma senha meio fraca. Então, normalmente, como que a gente faz isso? Eu gosto de usar senhas que eu já tenho, ou fazer algum tipo de guessing. Para o nosso caso, eu vou usar a senha do Sadiq, que é a password. Para fazer esse password spray, existem várias tools, mas eu vou usar o CrackMap Exec. Ele é uma tool muito interessante, para quem por acaso não conhece essa tool, vale bastante a pena usar ela. E eu estou passando, então, o nosso domain controller, que é esse pezinho final aqui, a nossa lista de usuários, que a gente acabou de validar que existe, e a senha do Sadiq. Então, peraí, deixa eu só... o menos U tá maiúsculo, só um minutinho. Então, o que ele vai começar a fazer agora? Tentar se autenticar com cada usuário da Dunder Mifflin usando a senha password. Esse ataque é razoavelmente perigoso se você fizer ele de forma irresponsável, porque ele pode bloquear o domínio inteiro. Então, é interessante você dar uma olhada antes se não tem um usuário para ser bloqueado, não rodar esse ataque mais de uma vez dentro do mesmo dia, e de forma que você não traga nenhum tipo de bloqueio para aquela empresa. E, legal, um dos usuários da empresa usava essa senha, que no caso é o Toby Flenderson. Então, beleza, onde que a gente está dentro da nossa campanha? A gente comprometeu esse cara, e agora a gente tem uma credencial válida dentro do domínio da Dunder Mifflin. Qual que é o nosso próximo passo? Tem esse terminal server aqui. Para quem não conhece o que é um terminal server, normalmente é um servidor onde os usuários montam meio que a workstation deles. Então, você vai ter várias sessões de usuários e eles usam ali para trabalhar. Consequentemente, muito provavelmente o Toby tem acesso nesse terminal server. Como que a gente vai fazer para acessar esse terminal server agora? Deixa eu só dar clique aqui. A gente já fez o nosso forge aqui com o Shuttle e a gente vai ter que fazer pivoteamento novamente. Eu poderia spawnar uma sessão gráfica para a gente usar um RDP ou alguma coisa do gênero por dentro do WSL, mas eu vou dar um outro exemplo de pivoteamento para ficar um pouquinho mais didático. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um pivoteamento por local forge. Então, como que fica isso, mais ou menos? Deixa eu dar exit aqui. Ok, aqui eu estou na minha máquina Windows, então, de novo, eu estou rodando esse Kali como WSL, ele está dentro do meu Windows. E aí eu vou fazer esse port forge. Como que é mais ou menos a sintaxe? A gente vai fazer uma conexão SSH naquela máquina que o Sadiq tem acesso e vai falar para o nosso SSH que qualquer comunicação para esse endereço aqui, que é o endereço do terminal server, na porta 3389, que é a porta de RDP, tunelar pela porta do localhost na 3392. Uma alternativa para esse tipo de conexão seria a flag "-d", em que a gente sobe uma porta em socks e a gente pode usar isso, por exemplo, para o nosso Firefox sair por dentro do túnel SSH que a gente tem. Então, como que isso aqui vai ficar na prática? A gente vai fechar nosso SSH. Beleza, conectamos. E agora, se eu abrir um Remote Desktop para a 3392, que lembrando, é a porta local que eu subi para ser tunelada por dentro desse túnel, deixa eu só fazer outro negócio aqui, cancel, show options, pronto. Eu vou conseguir fechar um RDP naquele servidor de destino passando por dentro do SSH. Essa é uma skill muito importante para a gente ter como Red Team, porque quando a gente tem um cenário realmente complexo, provavelmente a gente vai entrar por uma DMZ ou por alguma rede que não é a nossa rede final, e a gente vai ter que ir fazendo pivoteamento. Vocês não me viram colocar o password do Toby, porque eu loguei hoje de manhã e essa credencial já ficou salva, mas aquela senha Toby Flenderson password funcionaria para a gente fechar esse RDP. Então, legal, a gente está dentro do nosso terminal server, e por uma falha da Dunder Mifflin, eles colocam os usuários como administradores dessa máquina, que não é uma falha tão incomum, tá? Então, um usuário de negócio pedir para ser administrador de uma máquina que logam outros usuários. Então, beleza, estou aqui com a minha chave administrativa. E qual que seria o nosso próximo passo? Gente, esqueci de fazer um outro passo, que é o passo do domain dump. Então, só voltando um pouquinho. A gente já está com a nossa credencial do Toby Flenderson funcionando dentro aqui do nosso domínio. E a primeira coisa que a gente vai fazer é enumerar esse domínio para saber quais são os nossos targets dentro dessa rede. Existem várias formas, a gente pode usar o LDAP Search, pode se conectar nesse AD,
Mas no caso eu vou usar o LDAP domain dump, tá? Passando a nossa credencial do... por algum motivo. Ele foi com um negocinho aqui adicional. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está enumerando as informações desse domínio, que é o domínio da Dunder Mifflin. Vamos ver se ele vem um pouco mais rápido. Eu matei meu shuttle aqui. Sorry, guys. Então, vou voltar meu túnel aqui. Isso é legal de vocês verem, porque vocês viram que sem o túnel isso aqui não estava funcionando. Só um minutinho. Então, legal, vamos fazer o nosso domain dump. Então, ele conectou no AD, se conectou via o DAP com sucesso e fez o dump das informações do domínio. O que a gente está interessado aqui? Nos domain users, nos usuários que são admin, porque a gente quer escalar o nosso privilégio para a gente conseguir chegar naquela maquininha final, que é o client DB, beleza? Quem que é admin nessa rede? Tem o próprio administrator e tem o Dwight Schrute. Então, esse usuário é um dos nossos targets, quando a gente pensa em escalar nosso privilégio na rede para conseguir chegar no client DB. Beleza? Então, ok, voltando para onde a gente estava. Galera, mandem dúvidas no chat, tá? Eu sei que eu estou indo um pouquinho rápido, é só para a gente não almoçar tão tarde. Beleza, então a gente está como admin nesse terminal server. E qual é a primeira coisa que a gente vai olhar? Quem está logado nessa máquina? A gente poderia fazer um query user, e a gente vai ver que tem uma outra seção do Dwight Schrute aqui. Ou via Task Manager mesmo, a gente pode olhar que esse cara está logado e está com os processos ativos dele aqui. Passos que a gente poderia fazer, então, para a gente comprometer o Dwight, uma vez que a gente é administrador de uma máquina que ele está logado. O passo mais clássico seria a gente dumpar o LSAS. Então, para quem já usou Mimikatz ou para quem não conhece essa técnica at all, o LSAS é onde ficam as informações de credencial, é o processo do Windows que ficam essas informações, normalmente é o target do Mimikatz. Então é nele que a gente vai roubar NTLM, token sem texto claro e assim por diante. Poderia fazer simplesmente um dump aqui. Esse arquivo de dump eu poderia arrastar para a minha máquina pessoal e fazer o parseamento dele. Como esse é um ataque razoavelmente manjado, eu não vou entrar nele e vou para o roubo de token de sessão. Então, o Dwight está logado nessa máquina, ele está com os processos dele abertos. Como a gente tem credencial de administrador, a gente consegue abrir um handle no processo dele e roubar os tokens e impersonar o usuário dele mesmo sem saber essa senha. Para fazer isso, eu vou usar essa tool aqui, que eu já tinha subido previamente para a máquina, que é o PPL Theft. Lembrando que a gente precisa ter admin para fazer esse tipo de ataque. Só um minutinho, Ctrl+C não foi. E o que esse cara vai fazer agora? Ele vai pegar uma handle pegar o integridade alta, que a gente está como administrador, vai enumerar os processos e falar um processo para a gente escolher para ele tentar roubar o token. Eu particularmente não gosto muito dessa visualização, eu prefiro vir aqui no Task Manager mesmo, ordenar para o usuário e escolher algum processo. Eu vou escolher esse CMD do Dwight, me parece um processo mais reliable. Vou colocar o PID dele aqui e ele vai tentar fazer o roubo de token, o que funciona com sucesso. Aí aqui é um ponto que eu vou pedir perdão para vocês, porque deu esse erro no lab e honestamente eu não sei que porra que aconteceu aqui. Mas a gente consegue impersonar o usuário do Dwight, consegue abrir um CMD como ele, mas a interface gráfica não está funcionando legal para a gente. Na prática a gente está com o CMD funcional, então se eu vier aqui e abrir um Notepad, por exemplo, ele vai abrir um Notepad com a interface também meio cagada. Mas se a gente olhar aqui na parte de processos, a gente vê que tem um Notepad aberto pelo Dwight Schrute, que foi esse cara que eu abri agora. O Dwight é domínio de mim, então a gente pode usar essa permissão dele para escalar privilégio. Uma forma um pouco mais elegante de fazer esse ataque seria a gente pegar o código do fonte do PPL Theft e compilar com, ao invés de abrir um CMD, já fazer a alteração de domínio que eu quero. Mas no caso, eu vou fazer via comando mesmo. Então, beleza, deixa eu só voltar aqui na minha colinha. Como que a gente vê quais são os usuários que estão como domínio admin? Com esse comando, netgroup/domains admins, que são os administradores do domínio, a gente vê que está o Dwight e o administrator. Com esse comando aqui, então, netgroup/domains admins, Toby Flenderson/add, a gente adiciona o Toby Flenderson como admin. Se eu rodar isso como Toby Flenderson, obviamente não vai dar certo, porque eu não tenho acesso. Mas o Dwight é um domínio admin, e eu estou com uma shell na minha máquina, na seção dele com o token que eu roubei. Então, eu estou copiando e colando, acreditem em mim.
E se eu der o netgroup domains admins de novo, Toby Flenderson já vai estar aqui. Ou seja, a gente escalou com sucesso o privilégio para domain admin. Estamos acabando já, tá, galera? Então, legal. Onde que a gente está na nossa campanha? A gente já virou domain admin, então a gente está com um acesso máximo dentro desse domínio. E a partir daqui a gente já poderia tentar acessar esse client DB. Adiantando um pouco para a gente cortar tempo, esse client DB, ele não está acessível para domains admins. Então, pelo tipo de informação que tem aqui dentro, a Dunder Mifflin teve o cuidado de remover os acessos de domain admins. Então, o que a gente poderia fazer? Algum usuário dentro do AD deve ter acesso aqui. Então, a gente poderia fazer um dump dos hashes do AD, então dumpar as senhas encriptadas de todos os usuários para fazer um ataque em cima desse servidor. Existem várias formas de a gente fazer isso. Então, a que eu escolhi aqui é com Inpackage. Então, Inpackage é uma tool bem interessante também. Eles têm, na verdade, vários tools dentro desse conjunto. E a gente vai fazer um dump de NTLM. A operação que a gente está fazendo aqui chama DC Sync. Então, é uma operação legítima entre domain controllers para manter as senhas atualizadas. A gente poderia também logar nesse AD via RDP e baixar o NTDS, que é onde ficam essas senhas, e depois parsear. Mas eu vou fazer isso aqui porque é um pouquinho mais rápido. Então, legal, o que ele vai fazer? Ele vai se logar como Tommy Flenderson, que agora é um domínio admin, então esse ataque só está funcionando porque a gente escalou o privilégio, e começar a dumpar hash. E o que são esses hashes? São as senhas de cada um desses usuários da empresa. E a gente pode usar esses hashes em ataques futuros para impersonar eles ou para acessar aquilo que eles têm acesso. Numa campanha em que a gente não sabe qual usuário tem acesso naquela máquina de client DB, a gente provavelmente vai ter que tentar cada usuário, ou a gente ia fazer algum tipo de guessing, pegar um usuário que está num grupo administrativo ou alguma coisa do gênero. No caso, eu sei que o usuário que tem esse acesso é o Sadiq. Então, eu poderia fazer um pass-the-hash com o usuário dele. O que é o pass-the-hash? Então, a gente tem o hash do usuário, que é esse NTLM aqui. NTLM é o tipo do hash. E pelo jeito que a negociação do Windows de autenticação e autorização de rede funciona, você não precisa saber a senha de um usuário para usar o hash dele. Sabendo o hash, você já consegue fazer uma negociação e se autenticar se passando por aquele usuário. Então, eu poderia fazer isso com o usuário do Sadiq Kedidas aqui, já que eu tenho o hash dele. Várias formas. A gente poderia usar o CrackMap, a gente poderia usar o X-Free RDP, que é uma ferramenta de RDP que permite a gente fazer pass-the-hash. Mas para fazer um cenário um pouquinho mais interessante aqui para vocês, eu vou fazer o impersonate desse usuário dentro da minha máquina Windows, está fora do domínio, e abrir um remote desktop com ele. Então, estou abrindo aqui o Mimikatz. Por que está tão safe eu abrir o Mimikatz? Porque eu estou na minha máquina pessoal. E aqui a gente consegue fazer isso porque eu já desabilitei todos os antivírus e etc. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é levar o nosso privilégio para debug process. Então, a partir de agora, a gente consegue fazer debug no LSAS e outros processos. E a gente vai spawnar uma sessão como Sadiq, só que totalmente fora do domínio, só usando o NTLM dele. Então, o que a gente está passando de argumento aqui? PTH, de pass-the-hash, usuário, o domínio, o NTLM, que eu peguei aqui com o nosso dump via DC Sync, e qual comando que eu quero rodar. O MSTSC é o client de RDP do Windows, beleza? Então, a gente vai fazer isso aqui, e eu spawnei o meu RDP com o usuário do Sadiq. Eu vou tirar esse Always Ask Credential, e ele vai usar a credencial que está em memória dentro da minha máquina. E o último passo que a gente precisa fazer é o túnel para essa máquina do Sadiq, que eu acho que eu já fiz aqui, talvez. Deixa eu dar um exit. É o 3393. Ok. Então, novamente, eu estou fazendo um tunelamento via SSH na porta 3393 para o client DB na 3389. Beleza? É aquilo que a gente já tinha conversado antes. Então, vou colocar o password aqui. E beleza, estou com o meu túnel funcionando, então estou saindo lá por aquele servidor SSH com uma credencial impersonada em memória do Sadiq para conectar no client DB. E aí, só que eu errei o que é? A porta. Então, 3393 que é a porta que eu tinha utilizado. Então, beleza, ele está usando a credencial que eu já tenho em memória. E a gente consegue logar na máquina com sucesso. E essa é a máquina final que a gente queria chegar. Então, recapitulando todo o nosso cenário antes da gente ir para a parte de dúvidas. A gente tinha essa empresa, ela razoavelmente bem segregada. A gente conseguiu achar um SSRF no servidor web. Disso a gente conseguiu pular para uma credencial na AWS, escalar privilégio por uma falha de IAM.
permitir o nosso acesso no jump server deles, que estava exposto só para um IP X de um administrador, comprometer essa máquina usando o SSM da AWS, pegar as credenciais dessa máquina, fazer um guessing de usuários, fazer um password spray, conseguir uma credencial válida no domínio, logar no terminal server com o usuário que, por um erro de configuração, era administrador, pular para a credencial do Dwight, dumpar todas as credenciais do domínio e impersonar a sessão do usuário que tinha acesso nesse cliente DB. Então, até que deu tempo, então não estourou muito tempo na palestra. Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui são muitos passos que a gente usa normalmente numa campanha de Red Team. Obviamente não é tão rushado e não é tão rápido assim, você tipo erra muito mais do que você acerta, mas é um cenário razoavelmente real assim no que a gente encontrou. E os próximos passos seriam fazer um relatório, colocar quais vulnerabilidades a gente achou, ver se algum dos passos que a gente fez foi detectado, e muita coisa que a gente fez aqui é de fácil detecção, então muitas das técnicas que eu usei elas poderiam ser facilmente detectadas, ver se a defesa pegou alguma coisa disso que a gente fez, e evoluindo a defesa da Dunder Mifflin nesse caso. Então, resumindo, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Para quem já manjava do assunto, espero que não tenha sido tedioso e que vocês tenham pego algo de novo. Não sei se vai dar tempo para a pergunta. Fala, Rodrigo. Cara, muito massa. Obrigadão. Imagina. Temos uma pergunta aqui. Esse tipo de acesso, o Brute de autenticação do Kerberos, o acesso direto ao RDP, uma máquina de usuário, não seria muito intrusivo e logo fácil de ser identificado para uma OP? Possivelmente. Então, vamos lá. Das coisas que eu fiz que seriam meio fáceis de serem detectadas. A parte do Care Brute depende, tá? Porque o evento que ele vai deixar lá no AD, depende de como você vai estar monitorando via Splunk ou via algum CIEM, ele pode ser, não é um evento tão comum. Então, a galera do Blue Team tem que sacar que esse tipo de ataque existe e criar alguma regra de monitoração. E aí, o que você poderia fazer? Aumentar o espaçamento do que você está fazendo de guessing. Então, normalmente, quando a gente está fazendo uma operação real, assim, por que ela leva meses? Porque cada passo que você dá como atacante, você está aumentando um pouco a telemetria que a defesa pode identificar. Então, cada passo ele tem que ser meio que pensado, às vezes feito de uma forma muito devagar, para não gerar muito log para a defesa. Então, sim, a parte do Care Brute poderia ter sido pega, em especial pelo jeito que eu fiz. A parte de login na RDP, não. Então, eu logar com o usuário normal, provavelmente não teria sido pego. A parte de adicionar o usuário em domain admin, seguramente, é uma regra bem fácil de ser pega. A parte de roubo de sessão que eu fiz do Dwight Schrute, ela poderia ser pega por um EDR, ele poderia ver que eu dei um open process, ou fiz um duplicate token do Dwight, ou ela poderia ser pega se você tivesse um sysmon na máquina olhando ou pegando o handle de processo. Então, supondo que você está monitorando um usuário administrador, pegando o handle de um outro usuário, um handle de um system, você poderia ter detectado isso. Fora isso... e o password spray, né? O password spray ele é razoavelmente fácil de detectar. Então, ele dá um pico assim, de erros de senha que normalmente não existe. Então, é isso. Espero ter respondido a pergunta. Boa. Maravilha, cara. Vamos só esperar mais um pouquinho, ver se tem mais alguma pergunta, que tem um delayzinho, né? Belezinha. Mas, por enquanto, sem perguntas. Tranquilo. Galera, enquanto isso... canal da BREC no YouTube, link de formulário para sorteio, coisas do tipo. Então, os links estão aí no chat. A BREC do ano que vem, tá? A gente está planejando que ela seja presencial e a gente está mantendo aí o último fim de semana de novembro, tá? Então, já vão separando a data aí, já vão se organizando, vão salvando aí os seus 60 centavos por dia para poder, né, adquirir a entrada aí. E então, vão se organizando. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá, tem mais uma aqui, ó. Hoje é bem comum em ambientes mais maduros haver EDRs e ter diversas APIs sendo hookadas. Quais Perfeito. técnicas que vocês utilizam para first stage malwares? Delivery, tipo de malware, técnica de bypass? Beleza. Então tá, isso vai ser algo mais avançado, tá? Eu não acho tão comum achar EDR, na empresa que eu trabalho tem, mas graças a Deus. O que vai acontecer? Quando você fizer a sua primeira infecção, vamos supor que você fez um phishing e teve sucesso. Você vai cair em userland, então você não vai estar num contexto de alta integridade. E o EDR ele trabalha muito com hooking.
Então, ele vai fazer hooking nos outros processos e ver o tipo de coisa que você está fazendo. Então, você pode ir em duas linhas. Então, evitar algumas funções no seu malware que vão chamar atenção para o EDR, que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai ter um score das ações que você faz. Então, você deu um create remote thread ou você deu um allocate process memory, alguma coisa que caracteriza uma injeção de processo, ele vai aumentando o seu score e vai, tipo, passando um limiar de detecção. O hooking do EDR, ele é bypassável dependendo de como você chama as APIs do Windows. Então, dependendo do ataque que você vai fazer, você pode chamar a API de forma direta e talvez isso bypasse o EDR. Ou você pode tentar desconstruir o EDR, já que você está dentro do Zero Land, você tem controle dos seus próprios processos. Mas assim, o que eu realmente recomendo nessa fase inicial que você está, é não fazer muita coisa diferentona assim. Então, você tentar fazer uma enumeração muito básica do domínio, tentar entender um pouquinho melhor o ambiente e bem devagar, porque o EDR ele funciona muito nesse esquema de você tomar várias ações juntas e você passa um threshold e ele dá um alerta. Então, você tentar entender o ambiente e usar aquela máquina basicamente para pivot. Então, subir algum SOX reverso, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Maravilha. Esperar só mais um pouquinho, ver se tem mais alguma pergunta e aí a gente já libera o pessoal para o almoço. Sim. Rafa, tem algum anúncio, alguma coisa aí para poder falar? Queria agradecer ao Rodrigão, obrigado aí pela participação, Rodrigão, foi Imagina. top. Tamo junto. E acho que não temos mais perguntas, né, Crash? E aí é liberar aí o vídeo com o Michael aí pra gente poder sair pro intervalo e a gente volta a 1 hora aí com as próximas talks.